Se paz, amada igreja, aqueles que estão assistindo também essa mensagem, que Deus alcance o teu coração. Meu amado, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro chamado Gênesis, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, verso 29 e o verso 30. Gênesis, capítulo 11, verso 29 e o verso 30 apenas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Vou ler novamente. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, a de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Até aí, meu amado, feche seus olhos, não seu coração. Pai, mais uma vez nós te bendizemos, nós te louvamos, por podermos adentrar em tua presença, por podermos aprender um pouco mais da tua verdade, da tua palavra. Deus, que nesse momento o velho homem se cale e que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero pensar com você nessa noite sobre quando Deus une propósitos. Quando Deus une propósitos. E, meu amado, é fácil nós identificarmos propósitos na nossa vida. Cada um tem um propósito diferente, né? Quando você é solteiro, quando você começa a ter seu primeiro emprego, seu primeiro dinheiro, seus primeiros recursos, você tem alguns objetivos, alguns propósitos. Aquele que os meninos tinham sempre o propósito, o objetivo de tirar a primeira habitação, de tirar a primeira carta, de começar a dirigir logo, né? Não viam a hora de pegar a sua moto, e assim por diante. Você vai adquirindo propósito na vida. Propósitos, sonhos, objetivos, metas a serem alcançados. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, com as experiências vividas, nós vamos mudando um pouquinho os propósitos, mas nós não perdemos eles de vista. Nós não perdemos os propósitos de vista. E entender que diante de tudo isso, está Deus direcionando, conduzindo e unindo vidas. Quando nós adentramos num santo matrimônio, quando nós adentramos num casamento, nós adquirimos ou unimos propósitos em comum. E o Senhor, meu amado, Ele vai nos direcionar para este bem comum. O Senhor vai nos direcionar para este propósito fundamental e fantástico. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, um homem chamado por Deus para ser pai de uma numerosa nação. Esse foi o chamado de Abraão, esse foi o desafio que Deus lançou na mão dele. Abraão, você será pai de uma numerosa nação, a sua descendência será grande, abundante. E, meu amado, Abraão passou uns grandes perrengues até vivenciar esse propósito do Senhor. Mas aqui diz o texto, no verso, que Abraão, ele tomou para si mulheres. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isdá. E Sarai era estéril, não tinha filhos. A primeira coisa que nós precisamos entender para vermos os propósitos do Senhor é que nós precisamos entender que a nossa esposa é a pessoa mais importante da sua vida. A esposa é a pessoa mais importante da sua vida. Entenda isso. Guarde essa informação, porque você vai precisar dela. Meu amado, os filhos são fundamentais, são algo importantíssimos, incomparável. Mas para o marido, a esposa é a pessoa mais importante da sua vida. Abraão vivenciou isso. Abraão protegeu, guardou a vida de Sara. Ele precisava entender que Sara era a pessoa mais importante da vida dele.
Antes de ver os propósitos de Deus sendo concretizados, antes de ver os propósitos de Deus sendo realizados em sua vida, ele precisava aprender a lição mais importante, que a esposa dele era a pessoa mais importante da vida dele. E meu amado, olha que nos diz o texto, em Gênesis capítulo 11, verso 31 em diante, nos diz assim: tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Meu amado, interessante que Terá, pai de Abraão, pega Abraão e pega a Ló, o seu neto, filho de um filho que havia falecido já. A Terá pega Abraão, pega Ló e pega Sarai. Pega estes três e segue rumo a Canaã. Mas por conta da idade, ele não aguenta chegar até Canaã, ele para em Harã. E lá ele constitui a habitação. O propósito dele é chegar até Canaã, mas ele não consegue por conta da idade. Não há mais fôlego, não há mais disposição, não há mais meios para chegar até lá. A caminhada era longa, a jornada era grande, mas ele não aguentava mais chegar no seu propósito, seu objetivo final. Mas o grande detalhe é quando nós olhamos, Deus dá um destaque para Sara, ou para Sarai, como nós nunca tínhamos ou notado antes. Deus destaca ela e diz: olha, Terá pegou Abraão e pegou Sarai, sua nora, e partiram. Meu amado, Terá, ele criou Ló como se fosse seu filho, apesar de ser seu neto, porque o pai de Ló já havia falecido, não havia mais quem o criasse. Ló então cresceu junto com Abraão, como se fosse um irmão, apesar de Abraão ser mais velho. Terá criou Ló como se fosse um filho, como se fosse da casa. E então eles partiram rumo a Canaã, mas porque Terá não tinha mais disposição, eles ficaram ali em Harã. Deus então aparece a Abraão depois da morte do seu pai Terá, e Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Quando nós olhamos para este texto, nós precisamos compreender muito bem. Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus, da cidade que ele nasceu. Abraão já não morava mais na cidade natal. Ele já havia saído de lá, ele já havia saído da casa do seu pai. Mas o que Deus estava dizendo para Abraão diz: Abraão, está na hora de separar você de Ló. O momento agora de você deixar Ló aí onde está e seguir viagem rumo ao destino que o seu pai queria. O caminho agora, a jornada, é você e sua esposa. Ló vai ter que ficar aí, apesar de ser seu parente, apesar de ser seu irmão, apesar de ser seu sobrinho querido, apesar de crescer com você, de ver você, de acompanhar você, ele vai ter que ficar. Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus, mas Deus estava dizendo: é preciso deixar agora esse passado para trás. É preciso deixar agora, porque eu vou começar uma nova história, eu vou começar um novo propósito para a tua vida, e você precisa compreender e entender que a pessoa mais importante agora é a sua esposa. A pessoa mais importante para a sua vida sempre será a sua esposa. Ló vai ter que ficar aí. Mas o que Abraão diz, ou o que Abraão faz? Ele pega Sarai e parte junto com Ló. Ele pega Sarai e partem ambos rumo a Canaã. O interessante, meu amado,
Olha como Deus é tremendo. Diz o verso 2 do capítulo 12: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo para Abraão: eu tenho grandes propósitos para a tua vida. O que eu tenho para você é grande, é tremendo, é maravilhoso. Você vai desfrutar de algo grande. Mas antes disso, você precisa compreender que eu vou fazer uma limpa na sua vida, vou revirar você de ponta cabeça, vou trabalhar na sua vida, e você vai compreender e entender que a pessoa mais importante para você é a sua esposa. E diz o texto: partiu pois Abrão como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. No tempo que a Terá ficou em Harã, eles adquiriram muitos bens, se tornaram uma família muito rica. E tinha servos e mais servos que serviam a casa de Terá. Abraão pegou todos eles e partiu. O interessante, meu amado, que Deus chama Abraão para continuar os propósitos do seu pai. O propósito de Terá era chegar até Canaã, mas ele não pôde chegar até Canaã por conta da idade. Mas Deus chama Abraão e o levanta com 75 anos para continuar os propósitos do seu pai diante de Deus. Deus iria dar uma amostra da terra que Deus iria preparar para o seu povo. Deus iria mostrar para Abraão aquilo que ele iria reservar para o povo de Israel, para o povo de Deus, para gerações de Abraão, para aquilo que Deus iria fazer. E meu amado, Deus muitas vezes nos dá uma amostra daquilo que Deus vai fazer em nossa vida. O que acontece é que nós não compreendemos, não entendemos, não entendemos como Deus vai fazer, e ficamos muitas vezes olhando: e agora, para onde eu vou? E Deus está mostrando o que Ele vai fazer em nós e através de nós, e nós não compreendemos. Deus pega Abraão e leva até Canaã. E diz no verso 6: atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam essa terra. Mas, meu amado, Deus iria dar uma nova lição para Abraão, para que ele pudesse compreender os propósitos de Deus, aquilo que Deus iria fazer na sua vida. E a segunda coisa que Deus vai mostrar para Abraão é que a sua esposa deveria ser a sua proteção. A sua esposa deveria ser a protegida de Abraão. Deus iria ensinar para Abraão que muito mais importante do que a vida dele, por mais que Deus iria usar a vida dele tremendamente, por mais que a promessa de Deus era para Abraão, Deus iria mostrar e ensinar para Abraão que a esposa dele era a sua protegida. Era ela que Deus iria guardar, era ela que Abraão deveria proteger e guardar. Olha que nos diz o verso 10 do capítulo 12 de Gênesis: havia fome naquela terra, desceu pois Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Deus iria dar mais uma lição para Abraão. Deus iria mostrar para Abraão: Abraão, vem cá, meu querido, a promessa é para você, mas não há promessa sobre a tua vida sem a participação da sua esposa.
A promessa é para você, mas não há participação da promessa, não há a concretização da promessa sem a participação da sua esposa. Então você precisa aprender a proteger ela. Abraão chegou no Egito, e porque ele temeu morrer, ele pouco se preocupou com Sarai. Ele não se preocupou nem um minuto, nem um segundo com ela. Ele não guardou, não preservou, não reservou ela, não protegeu ela, não guardou ela, não manifestou nada a favor dela, se preocupou somente com ele. Diz: olha, vão me matar, porque você é mulher bonita, vão querer ela, você para eles. Abraão se preocupou somente com ele. E Deus estava ensinando a ele que ele precisava se preocupar com ela. Às vezes nós achamos, eu sou o marido, eu sou o cabeça, e esquecemos de guardar ou preservar a esposa como o bem mais precioso, como o bem mais importante da nossa vida. Não há promessa sobre o sacerdote sem a sua oferta, sem o seu sacrifício, sem a sua metade, sem a sua esposa. Não há promessa para a vida de Abraão sem a presença de Sarai. Não há promessa de Deus de se concretizar sobre a vida de Abraão sem Sarai. Num determinado momento, Sarai disse para Abraão: Abraão, pega aí minha serva Agar, tenha um filho com ela. Abraão foi lá e teve um filho com Agar. Mas a promessa não estava somente sobre a vida de Abraão, estava também sobre a vida de Sarai. A promessa não era somente para que Abraão pudesse ser pai de numerosa nação, mas Deus tinha levantado Sarai para realizar, para cumprir os propósitos de Deus sobre a vida desse casal. Entende? Meu amado, Deus estava trabalhando no coração de Abraão para que ele pudesse entender que ele precisava proteger Sarai. Não importava o que iria acontecer com ele, não importava o que iriam pensar, não importava mais nada, a sua prioridade, a sua proteção era Sarai, sua esposa, e nada mais. Era o que importava, era algo mais importante. E quando diz o verso 17: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Quando o marido se omite, o Senhor se levanta. Quando Abraão se omitiu na sua função de protetor da sua esposa, Deus se levantou em favor dela. Deus não permitiu que nada lhe acontecesse, porque Deus estava aguardando para que ambos alcançassem os propósitos de Deus, para que ambos pudessem ver os propósitos do Senhor sendo realizados sobre a vida deles. Diz o verso 18: chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. A impressão que nos passa é que quando Abraão estava recebendo as ovelhas, os gados, as riquezas de Faraó, estava tudo bem. Enquanto estava sendo favorecido, maravilha, tranquilo. Mas o que Deus mostra para Abraão, diz: Abraão, não é assim. Para se vivenciar os propósitos de Deus, é preciso estar em unidade com a esposa. É preciso caminhar ambos juntos, é preciso alcançar ambos os anseios e os propósitos do Senhor diariamente. Mas, meu amado, entenda que Deus une propósitos, e os propósitos de Deus, os propósitos do Senhor, nem sempre acontecem no nosso tempo. Os propósitos do Senhor nem sempre acontecem da nossa forma. Os propósitos de Deus nem sempre acontecem no momento que nós queremos. Olha o que nos diz o capítulo 18 de Gênesis, verso 9 em diante. Gênesis 18, verso 9.
Os propósitos de Deus acontecem no tempo determinado de Deus sobre a tua vida. Diz o capítulo 18, verso 9: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Diz o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Meu amado, voltando ao primeiro verso que nós lemos no começo dessa mensagem, Deus chama Abraão, Deus prepara uma esposa para ele, estéril. Olha a confusão que Deus arruma. Deus chama Abraão para ser pai de uma numerosa nação e dá a ele uma mulher estéril. Deus chama ele para ser um pai de uma numerosa nação e dá a ele uma mulher estéril. Aquilo que Deus tem para realizar, Ele vai fazer de qualquer maneira. O que nós precisamos entender é que as dificuldades, ou muitas vezes a luta do outro, é o seu ponto forte, a sua dependência, aonde Deus vai agir na sua vida. O que nós precisamos compreender é que muitas vezes nós questionamos ou murmuramos por causa que o outro é assim ou é assado, porque o outro tem os seus defeitos, tem os seus vícios, tem as suas lutas, mas o ponto fraco do outro é onde Deus age na sua vida. E o que nós precisamos compreender é que muitas vezes Deus vai usar o ponto fraco do outro para quebrantar o seu coração. Deus não vai muitas vezes mudar a circunstância do outro, mas Deus vai quebrantar o teu coração e a tua vida. Deus chamou Abraão para ser pai de uma numerosa nação e dar a ele uma mulher estéril. Que lógica tem isso? Que fundamento tem isso? O mais óbvio era que Deus desse a ele uma mulher fértil, e não ao contrário. Mas o que Deus estava mostrando para Abraão é que Deus une propósitos. Deus não está muitas vezes preocupado com as dificuldades. Deus está preocupado com aquilo que Ele vai fazer na sua vida, com aquilo que onde Deus vai trabalhar no teu coração. Deus estava preparando Abraão para viver um milagre na vida dele, na vida de Sarai. Deus estava preparando esse casal para usufruir do propósito de Deus, grandioso. Mas Deus iria fazer o impossível na vida deles. Eles chegaram a este ponto, Abraão com quase 100 anos, Sarai com 90 anos, chegaram já ao decurso desse tempo, depois de um bom tempo juntos, vivenciando, andando lado a lado, passando por alguns perrengues, algumas dificuldades, algumas lutas. E no tempo de Deus, Deus aparece para Abraão e diz: onde está tua esposa? Onde está ela? Deus não quer falar somente com Abraão, Deus quer falar com ela também. Mesmo ela tendo os defeitos, as dificuldades, não. Deus aparece para o casal e diz: olha, daqui a um ano, nesse mesmo tempo, ela vai ter um filho. E não bastasse ela ser estéril, o costume normalmente, o ciclo normalmente de uma mulher já tinha cessado. Ela já não era mais fértil, aliás, nunca foi. Mas agora ela também já não tinha mais, já entrou naquele tempo da menopausa há muito tempo. Não tinha mais o ciclo normal de uma mulher. Meu amado, se não podia piorar a situação, Deus deu um jeitinho de piorar ainda mais. Se uma mulher estéril já era impossível ter filhos, Deus ainda piora um pouco mais a situação, e no tempo que já não era possibilidade nenhuma, com 90 anos de idade, ter filhos, Deus diz: é agora.
O tempo determinado por Deus é indiferente com aquilo que você quer, o desejo. O tempo determinado de Deus para realizar algo na sua vida não depende de você querer, depende dEle. O tempo de Deus para curar, para restaurar, para fazer algo na nossa vida não depende de nós, depende dEle. O que nós precisamos entender e compreender é que Deus está trabalhando e tratando a nossa vida, no nosso coração, na nossa intimidade. Eu não sei qual lição que Deus quer para a tua vida, mas certamente há muitas lições para aprender, principalmente depois de hoje. Há muitas coisas para revisar, há muitas coisas para pensar novamente, para entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. O que Deus quer te ensinar. Entenda mais uma vez, Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. E o propósito de Deus para a vida desse casal era que fossem pai de uma numerosa nação. Não era com Agar, não era com nenhuma outra mulher, era com Sara, a primeira esposa de Abraão, seria com ela. Deus tinha um propósito para o casal, e Deus iria realizar isso de qualquer maneira. Deus iria realizar isso de qualquer forma, no tempo dele. Sara, quando ouviu que Deus iria dar a ela um filho dali um ano, ela disse: brincadeira isso, não estou aguentando mais nada, não tenho mais pique para nada, não tenho mais disposição para nada. 90 anos nas costas, pensa, o cansaço já bateu na porta. Mas, meu amado, Deus tinha um propósito para a vida deles, Deus tinha um propósito para a vida daquele casal, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda a luta, mesmo com todos os problemas. Deus usou a vida daquela mulher para cumprir o propósito na vida de Abraão e na vida dela. O que nós precisamos compreender é que Deus trabalha e usa as nossas vidas, usa a pessoa que está ao nosso lado para nos levar mais perto dele, para nos levar a ter mais intimidade com ele, para nos levar a um nível de intimidade ainda mais. O defeito do seu cônjuge, as lutas do seu cônjuge, são onde Deus trabalha na sua vida. O que você precisa compreender é onde você precisa mudar na sua vida para ver o agir de Deus. Não espere Deus mudar o outro, enquanto Deus está querendo mudar a sua vida, a sua postura, a sua atitude, a sua ação, o seu modo de lidar, o seu modo de pensar, o seu modo de se portar. Quer vivenciar os propósitos de Deus? A sua esposa, o seu marido fazem parte disso. A sua casa faz parte disso. Apenas esteja diante do Senhor para vivenciar os propósitos de Deus, no tempo de Deus. Quando Deus chamou Abraão, e Deus deu a ele uma esposa estéril, Deus já estava mostrando para ambos: o que eu vou fazer não vai depender de vocês, vai depender de mim. O que eu vou realizar na vida de vocês não depende de vocês, mas depende de mim. E é assim, meu amado. O que Deus tem para realizar na sua vida não depende de você, depende dele. Então pare de lutar contra o Senhor e comece a descansar nele, a ser mudado por ele, a permitir que o Senhor trabalhe na sua vida, no seu coração, a enxergar o que você precisa mudar, a enxergar que muitas vezes você pode ser o fardo, você pode ser o peso, e que Deus precisa tratar e trabalhar na sua vida. Abraão não era um homem perfeito. Quando ele precisou agir, quando ele precisou proteger a sua esposa, ele não agiu, não fez. Antes colocou o seu bem-estar acima do dela. Antes colocou as suas prioridades acima da dela. E deixava que ela, com Faraó, estava tudo tranquilo, tudo certo. E Deus diz: não, eu não levantei ela para isso. Não levantei ela para ser esposa de Faraó. Eu levantei ela para ser a sua esposa. Então trate de cuidar muito bem dela. E Abraão foi repreendido nisso. Deus tem grandes coisas para a tua vida. O que você precisa compreender é que Ele está trabalhando e tratando a sua vida, e às vezes você não está enxergando, não está vendo,
não está percebendo o quanto você precisa mudar para que os propósitos de Deus se cumpram sobre a tua vida. Feche seus olhos, não seu coração. Deus de graça, nós te bendizemos, nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu agir. Que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos guiar, nos sustentar, nos fortalecer em tua presença, nos guiar diante do teu altar, diante da tua presença, diante da tua verdade. Fortaleça cada vida, restaure cada família, cuide de cada lar, derrame da tua provisão, do teu cuidado, do teu agir sobre cada necessidade. Ó Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo momento, em todo instante. Em nome de Jesus, amém e amém.